Que a bondade e a misericórdia do Senhor te siga todos os dias da tua vida. Amém? A evangelização hoje se encontra em Daniel, no capítulo 3. Eu vou estar lendo alguns versículos e depois, no final, vamos falar sobre a fé desses três grandes homens de Deus. Então, eu estou falando sobre Ananias, Misael, Azarias, esses três grandes homens de fé, que não se curvou a deuses estranhos lá na Babilônia, perante o reinado de Nabucodonosor. Eu não vou falar de Daniel, eu quero falar hoje só desses três. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre Daniel. Então, esses nomes é de origem hebraicas. Ananias significa Deus é gracioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa a quem Deus ajuda. E se você for pesquisar, vai ter vários ali significados, alguns significados, né? Mas como bem alguns de vocês, eu tenho certeza que já sabia, eles saíram de Judá, né? Quando Nabucodonosor invadiu lá Judá, trouxeram eles cativos para cá. Não só eles três, mas Daniel e várias outras pessoas vieram cativo. Mas esses três foi morar no palácio do rei Nabucodonosor. E tanto eles três como Daniel, cada um deles teve o seu propósito. Teve o seu propósito. Deus escolheu eles, cada um teve o seu propósito e sua admiração de fé em Deus. Então, quando eles chegaram no reinado lá, eles mudaram o nome deles para seguir a cultura da Babilônia. Então, o nome de Daniel passou a ser Beltesazar, e Ananias passou a ser Sadraque, Misael passou a ser Abednego, que é para seguir lá a cultura deles, né? O povo deles lá na Babilônia. Mas nada disso mudou a sua fé em Deus. Até a alimentação que eles queriam oferecer para ele, para esses três e para Daniel, eles recusaram, pediram para ser alimentado de água e legumes, porque a aparência deles, eles tinham que seguir a alimentação do rei, para a aparência deles, da pele e do rosto, a feição ficar bonita, ficar, né? Porque eles iam sempre estar ali perante o rei em audiências, em eventos, né? Eles iam estar ali, porque esses quatro homens tinham sabedoria. Então o rei escolhia eles, né? Para ficar ali perante eles. Só que Daniel optou por beber água e legumes durante 10 dias. Ele pediu ao eunuco, que é o chefe que é o responsável deles lá, né? Pediu 10 dias e que alimentasse. Então ele concordou com a decisão de Daniel, que eles iam se alimentar de legumes e beber água. E a feição deles foi uma aparência bonita, como descreve na Bíblia, né? Muito mais melhor do que se alimentar de vinho e aleguarias do rei. Então vamos aos assuntos. Então vamos para o capítulo 2 da Bíblia, não, é versículo 3
e o capítulo e o versículo 2. Presta atenção, e se você quiser pegar sua Bíblia, para você ler com calma, para você entender o que aconteceu aqui com esses três homens de Deus. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ia ter um evento, porque o Nabucodonosor ele fez uma estátua gigante, igual a ele, né, uma estátua dele. Então ele convidou todos esses povos para adorarem a estátua. Tá? Então era um evento que ia ter uma consagração. Versículo 3. Então se ajuntaram os satrapas, já é. Isso. Já li. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros e os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a congregação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, o povos e nações, e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pifaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita e de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, na hora que eles tocassem esse canto, essa música, todos teriam que se prostrar diante da estátua dele e adorar. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, que inclusive estava acesa. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pifaro, da harpa, da citara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens e todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegarão alguns homens caldeus e causaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pifaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita e de foles e
de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e se não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, e não servem nem adoraram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e o trouxeram, e estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorarais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estais disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do saltério, da gaita, do foles, prostais vós, e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a palavra do rei. Quem tem coragem de ouvir isso e desobedecer a ordem do rei? Só quem tem fé desobedece. Ô glória! Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Olha o que eles responderam. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Vou repetir. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que assentassem a Sadraque e a Mesaque, que atassem a Sadraque, a Mesaque e Abednego e o lançassem na fornalha de fogo ardente. Atassem, amarrar, eles lá, de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa,
com as próprias vestes deles, eles amarraram eles, né? Maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha como a chama estava tão quente. Pelo jeito, como descreve aqui, ele estava num lugar alto. E vamos dizer que a fornalha era tipo um poço, né? Mas ela tinha uma visão embaixo, né? Quando caía, havia o fogo, né? E o povo via quem estava ali queimando ali embaixo. Então, em cima estava aberto, era uma porta que ele jogou os três. No que ele se aproximou para empurrar eles, o calor, o fogo ali mataram os homens. Você vê como de tão quente e consumida estava esse fogo dessa fornalha ardente. Então, olha o que aconteceu. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Olha, o rei se espantou. O versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos, pois, 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Olha, o 4º homem estava lá com eles também. Eu vou repetir. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho do deuses, que ele quer dizer o filho de Deus, o Altíssimo, né? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde então. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ô glória, hein? Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, todos os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum. O fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de, nem cheiro de fogo passará sobre eles. Nenhum dano, nem na roupa, nem no cabelo, nem cheiro de queimado. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou
os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, ou seja, entregar a sua vida por amor a Deus, entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus, que é o seu Deus, é o que criou o céu e a terra. Portanto, faço um decreto, veja o que o rei fala no final ali. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, Sadraque, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que nos possa livrar como este. Ô glória, hein? Não existe, só esse Deus ele pode te salvar, te livrar de qualquer gravidade que existir neste mundo. Veja a fé desses homens. Veja a fé que esses homens teve. Você teria uma fé dessa? Eu falo para mim também, se eu teria uma fé dessa, uma coragem dessa, de dar a minha vida por Cristo, de entregar a minha vida a Deus, por amor a eles. Você sabia que na revelação de Apocalipse, a revelação que o Senhor passou para João, quem estiver vivo nessa época que vai ocorrer esse evento, que é o anticristo vai vir, né? Vai ter uma semelhança a isto aqui. Que vai ter o tal da besta, né? A gente vamos ter que escolher ou adorar a besta ou adorar a Deus. Aqueles que escolher adorar a besta, o caminho deles é a destruição eterna. E o que se vir a Deus terá a vida eterna, ele dará a vida eterna, né? Só que quando surgir esse evento, a Bíblia fala que ninguém vai comprar e nem vender. Aí terá que adorar a besta. Então muito será jurado de morte. Se você for servir a Deus, você vai morrer. Então nós vamos ter que escolher. Quem tiver nessa época desse evento tem que escolher. Às vezes você vai ter que morrer para adorar a Deus. Você vai ter que dar a sua vida por amor a Ele. Porque se você for entregar a sua vida para o inimigo de Deus, você vai perecer junto com ele. Mas se você perecer, se você vier a morrer por amor a Deus, você sabe que você será ressuscitado. Porque Jesus virá logo após esse evento passar. Jesus já está se aprontando para vir buscar aqueles que entregou a sua vida e os que não. Porque muitos também não vai estar morto, né? Não vai morrer, mas alguns vai acabar tendo que entregar a sua vida. Uns vai entregar a vida para o inimigo de Deus e o outro vai entregar a vida por Jesus Cristo, por Deus. Então a fé, quando a Bíblia fala que a gente, todo aquele que tiver fé, ele move montanhas. Ele tira do lugar a montanha e muda daqui para lá. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, como descreve a Bíblia.
Certo que a gente ora, a gente faz de tudo, mas parece que não acontece, né? É porque é porque às vezes Deus não nos revela aquilo que é para nós ver. Porque sim, você tem que crer no poder da oração na sua fé. Quando você ora por alguém, por algum enfermo, no mundo de hoje, na nossa época, como Deus vê o homem ambicioso por muitas coisas, né? Então Deus ele atende a nossa oração. Se você orar pelo enfermo, que nem agora tem um monte de gente orando por mim e por você. A oração, ou a minha oração, ou a sua oração, alguém vai curar aquela pessoa. Só que você não vai saber que foi a tua oração, que foi a minha, porque às vezes nesse mundo Deus não quer que nós ganhemos crédito. Porque imagina se você fazer uma cura ali diante, você ora ali, a pessoa já fica sã na hora. Vai vir uma multidão de todas as nações te adorar, buscar cura através de você. Então, no mundo de hoje, como está, as coisas estão tudo muito bagunçado, esses falsos profetas, falsos milagres, um monte de coisa. Então, Deus ele te preserva, porque senão a tua vida vai correr risco também, né? Então ele cura, ele cura. Você orar, se você pedir, ele vai te atender. Mas você, com certeza, na sua oração, você já salvou muita gente, muitas pessoas. Só que você não sabe que foi a tua oração. A oração de gente que. Tem gente que a gente nunca viu, está orando por nós, já curou muita gente. A mesma coisa é a sua oração. Vai curar alguém lá do outro lado do mundo. Deus socorreu alguém por causa da tua oração. Porque Deus pede para eu e você orar uns pelos outros. Temos que orar até pelos nossos inimigos. Porque Deus ouve a nossa oração. E Ele vê as nossas lágrimas. Ele escuta o nosso clamor, teu clamor. Não desista. Não desista de buscar ao Senhor. E quando você receber uma bênção na sua vida, nunca diga que foi sorte. Ó, o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Nunca diga que foi sorte. Sempre foi Deus, sempre foi Deus. Sorte não existe, existe fé e crer. E crer. Sempre foi Deus, sempre foi Ele, sempre foi Jesus Cristo. Então, vamos buscar aqui na Bíblia, tem várias provação de fé, gente de grande, escolhido por Deus aqui com muita fé inabalável, que nem Jó, que nem Daniel, tem tantos outros. Então você também é um escolhido de Deus, seja um escolhido do Senhor. Então eu te convido, se você não tem um hábito de meditar na palavra do Senhor, lendo a Bíblia, venha buscar Ele, lendo a Bíblia, em oração, faça tudo que o Senhor pede de agrado. As palavras dele também têm poder, não só a oração, e também cante louvores ao Senhor. Cante louvores, porque Deus também lhe ama louvores. Amém? Então, que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe a tua família, abençoe a sua vida, e que Ele realize o desejo do teu coração, porque só Deus te entende, entende a mim. Amém? E ore por mim, eu oro por vocês também. Todos os dias vocês estão nas minhas orações. Todos vocês estão nas minhas orações. Assim como tem gente neste momento orando por nós também devemos orar por eles, por pessoas que nós não conhecemos. Algumas vamos conhecer no futuro, tá? E outras não, mas o Senhor a todos Ele conhece. Então, fique em paz, que o Senhor te abençoe e te encha de bênção. Amém?